próxima apresentação, que é do Jorge Rosa, que é sobre transformação digital e a integridade e a manutenção. O Jorge é engenheiro eletricista, tem MBA em gestão de projetos, trabalha na OpenCAD, tem 34 anos de experiência e é um dos nossos patrocinadores. Então, queria passar a palavra para o Jorge. Por favor, Jorge. Ok, então, estão vendo a minha tela aí? Estamos. Ok, então, bom dia a todos aí, muito obrigado, é uma satisfação, uma honra enorme estar participando do quarto workshop sobre integridade e manutenção de ativos offshore. Um agradecimento especial aí ao Ronald, né, pelo convite, e ele está me devendo o segredo da vitalidade, ainda que até agora ele não me passou, né, estou aqui só na expectativa que eu tenho muita coisa para aprender com ele. Bem, vamos falar então um pouco aí, né, do tema, que é integridade e manutenção de ativos offshore. Então, eu vou começar aqui primeiro falando quem somos, né, quem é OpenCAD, depois vou abordar alguns conceitos, não na sua totalidade, mas falando um pouco sobre a indústria 4.0, transformação digital e algumas tecnologias aí que vão habilitar a integridade e manutenção, e aí fechando aí com um exemplo prático e simples aí para o entendimento de todos, sem ser muito técnico, né? Porque, na verdade, nós tendemos aí a ser técnicos em determinados momentos. Para quem não me conhece, eu sou o Jorge Rosa, como o Ronald falou, também sou professor dos cursos de pós-graduação da PUC, orientados à indústria 4.0, sistemas cyberfísicos, manutenção 4.0. Então, e aí eu sempre trabalhei minha vida inteira no ambiente produtivo, agora muito mais com o OpenCAD conectado aos pesquisadores, aos cientistas e aos engenheiros, que esse é o público-alvo da OpenCAD, né? Nós somos representantes e distribuidores exclusivos da Metrworks no Brasil. A Metrworks, ela é líder no quadrante mágico do Gartner em Data Science e Machine Learning. Nós trabalhamos aí com modelamento matemático, né, e também aí engenharia de requisitos, e aí com foco muito grande aí em soluções de software, suporte, treinamento, né, desenvolvimento de projetos também, e uma participação assim muito legal também no ambiente universitário, onde nós estamos aí presentes nas principais universidades aí do Brasil aí, colaborando aí na formação também, por que não, dos novos pesquisadores e cientistas aí no Brasil. E aí, falando um pouco, então, né, vamos entrar aí no detalhe da indústria 4.0, do IoT, né? Eu não vou entrar muito nos mínimos detalhes, mas aí nós temos as 4 revoluções industriais, aí, creio que muitos de vocês já ouviram ou já viram, né, falar sobre isso. A primeira revolução aí lá com as máquinas a vapor, né, e a segunda revolução aí já mudando a matriz energética aí, já com a utilização aí de óleo, de petróleo, né, óleo e gás, esse tipo de coisa. A terceira revolução aí bem entonada aí no início da internet, na computação, na automação, né, e traga-se de passagem aí o que nós vimos hoje em tecnologias aí disruptivas, como IA enfim, e internet. Isso já não é uma coisa nova, né? Hoje nós estamos vivendo na quarta revolução uma evolução aí dessas tecnologias aí, que hoje elas estão cada mais vezes disponíveis aí para os usuários comuns, né? E também agora na indústria, aí porque vem a quarta revolução industrial, que nós estamos aplicando todas essas tecnologias para dentro da indústria, né? Então, a indústria aeroespacial, né? A indústria naval, por que não, né? A indústria de comunicações, semicondutores, sistemas ferroviários. E qual que é o grande objetivo de você aplicar todas essas tecnologias nessas indústrias? Eu vejo como 2, né? Primeiro e principal, aumentar a eficiência operacional,
não quer dizer produzir mais com menos, quer dizer produzir mais com melhor excelência, com melhor qualidade, né? Maximizando a utilização dos ativos que eu tenho, seja os ativos offshore, seja os ativos, por que não, as pessoas, né? Os ativos humanos, é você poder extrair o máximo do que você tem disponível, reduzindo aí as perdas, né? E aí é interessante porque o Arthur da NP, ele já abriu a palestra dele falando uma coisa que me chamou muita atenção e soou como música aí para os meus ouvidos, que ele disse que os problemas acabam com um bom entendimento e um bom estudo dos dados. E é isso que a gente vai falar muito, né? Que é você tem muito dado disponível, mas o que eu faço com eles? O que eu utilizo da melhor forma, né? O que eu estou aproveitando de tudo isso que eu tenho? Porque eu lembro que a minha primeira pergunta para os meus alunos sempre é, né? O que mais dói em você quando eu falo, né, em transformação digital, quando eu falo em indústria 4.0, sempre é, professor, me ajuda a aterrissar a mensagem que eu não consigo enxergar como isso se aplica aí na minha indústria, no meu setor, né, seja aí automotivo, seja na indústria naval, seja na indústria de óleo e gás. E aí, eu estava lendo um artigo essa semana, né, que é muito interessante, que fala sobre a Marinha norte-americana, o investimento que eles estão fazendo aí em tecnologias da indústria 4.0, mas com o foco de melhorar a eficiência operacional, né? Então, tem lá a base de Pearl Harbor, aí, que é bem conhecida, bem famosa, aí, praticamente toda digitalizada, aí, utilizando bastante tecnologia de Digital Twin, que nós vamos falar aí um pouco, né, dar uma passada para vocês entenderem, mas aí vendo aí como um ponto de partida, como que a indústria naval também está tirando proveito aí dessas novas tecnologias. E aí, pegando um gancho no que a doutora Fernanda da FGV falou, né, ela mencionou muito sobre energias renováveis, muito sobre a mudança de matriz energética, e tem esse escritor que é o Jeremy Rifkin, eu gosto muito dele, eu tive o primeiro contato com o livro dele faz uns 10 anos, né, que é o Zero Marginal Cost Society, que é muito legal, dá uma visão bem legal sobre transformação digital e mudanças de modelo de negócio, que é isso que é a transformação digital, você mudar aí os modelos de negócio, né, através de digitalização de coisas que nós vamos falar aí durante essa palestra, mas o que me chama a atenção é que para ele nós não estamos na quarta revolução, nós estamos na terceira revolução industrial. Por quê? Porque na visão dele, a revolução somente acontece quando eu tenho uma troca de matriz energética. Então, se vocês lembram aí no meu slide anterior, né? A primeira começou com a máquina a vapor, depois mudou a matriz energética aí, o petróleo, e agora nós estamos nas energias renováveis, né? Então é bem interessante aí, serve como uma dica para entender um pouco de como esse pesquisador tem essa visão que no meu entendimento faz todo o sentido, né? E aí, falando um pouco então aí da primeira tecnologia que é IoT, né? Olhando aí no lado direito, aí a matriz, ou melhor, a pirâmide de conhecimento, começamos com os dados, né? Então, como diz um amigo meu, contra dados não há argumentos, né? Então, o dado, ele é muito importante cada vez mais hoje, então nós estamos aproveitando, tirando vantagem de tudo que eu tenho disponível, e os dados vêm de onde, primariamente, né? Dos sensores, desses elementos que têm um contato com o meio físico, transferem aí de uma forma elétrica e vem através de rede, chegando aí nos sistemas aí de nuvem, esse tipo de coisa, onde nós conectamos esses sistemas, essas plataformas de IoT, para assim começar a trabalhar aí com essas tecnologias como machine learning, né, deep learning, inteligência artificial. Eu sei que o meu colega Ramiro vai falar um pouco aí na próxima apresentação sobre isso, né? Mas é um ponto importante para entender, né? Falando um pouco aí de machine learning, então, eu tenho essa gama de dados aí disponível, mas não é simplesmente conectar um sistema de machine learning, né? E aí eu vou pegar os meus dados e analisar, não, eu preciso fazer um tratamento antes, eu preciso formatar os dados, eu preciso fazer uma limpeza, né? Selecionar quais aquelas variáveis que realmente fazem sentido para eu estar englobando, seja no meu algoritmo de machine learning, seja no meu digital twin, que eu vou estar olhando lá na frente, seja nos meus sistemas de inteligência artificial, né? Depois aí vem o processo do treinamento desse algoritmo, né? Vem aquela aferição, os ajustes que eu faço e depois, na sequência, a avaliação da performance, né? Utilizando algumas técnicas de matriz de confusão, gráfico de resíduos, né? Esse tipo de coisa. Não vou entrar em detalhes, né?
E aí, no fim, eu tenho lá a minha aplicação, né, que ela pode ser um complemento de uma aplicação já existente. Quer dizer, ela pode ser uma geração de código aí em C, em Java, para não ser muito técnico, ou então uma compilação, né, para alguma aplicação que você já tem rodando e que eu posso complementar, porque, na verdade, a grande sacada aqui não é você reinventar a roda, é você complementar o que eu já tenho existente. E um outro ponto importante é o modelamento físico, né? Então, eu tenho as minhas grandezas físicas, eu vou modelar, e vou digitalizar, vou trazer para dentro do meu sistema, do meu algoritmo, né? Que vai me ajudar aí a utilizar, então, essas tecnologias para poder mover aí com o meu Digital Twin, que eu vou falar na sequência, né? Que é modelar os sistemas elétricos, né? Sistemas mecânicos, né? Os sistemas hidráulicos, né, porque se observa assim, modelamento dos sistemas mecânicos, eu esqueço que eu tenho uma elétrica por trás, que eu também aciono esse sistema mecânico. Então, é muito importante eu ter essa visão completa, holística, do modelamento como um todo, né, versus eu modelar só um segmento para eu poder simular com mais veracidade, com mais assertividade. Aí sim eu entro no Digital Twin, né? E o que é o Digital Twin? Nada mais é que uma representação atualizada, né, do modelo físico num formato digital. Então, e aí, até quando eu falo de Digital Twin, se sobrar um tempo aí no final, né, a hora que o comandante Benítez falou e mencionou a P-36, veio aí uma memória emotiva aí, né, da época aí, que no final, se sobrar tempo, eu vou contar que tem muito a ver com Digital Twin. Mas o que eu ganho fazendo meu gêmeo digital, né? Eu trazendo aí esse modelo físico, digitalizando, trazendo para um ambiente onde eu consigo fazer as minhas simulações, as minhas análises, por que não, né, criar a minha bola de cristal digital e prever o futuro digitalmente. Esse é o nosso grande sonho de consumo, né? Eu posso avaliar a condição atual de uma máquina, né? Como é que ela está operando, né? Eu posso fazer prever o seu comportamento no futuro. Eu posso injetar, modificar variáveis, né, para simular antes de atuar no processo, mas mesmo recebendo do processo. Lembra que eu falei de IoT, dos sinais, né? Esses sinais que vão realimentar o meu modelo de Digital Twin. E por que não também refinar o controle, né? Então, eu posso utilizar o Digital Twin para várias frentes, né? Manutenção preditiva, refinar o controle, né? Simular e otimizar a operação. Lembra que eu falei que o maior objetivo da indústria 4.0 é eficiência operacional, né? Menos custo, mais produtividade, menos parada, melhor utilização e maximização dos meus ativos. E para isso, é lógico que eu uso aí softwares de simulação, no nosso caso, né, como nós somos representantes da Metrox, aí o MATLAB e o Simulink. Eu acredito que todos aqueles que passaram por um curso de engenharia tiveram a oportunidade de trabalhar, né, de utilizar essas ferramentas. A internet das coisas, né, e, por que não, Big Data Analytics, e também aí os algoritmos de Machine Learning e Deep Learning. Tudo isso criando modelos digitais onde eu posso, com um objetivo bem claro, né, fazer a minha simulação, fazer o meu gêmeo digital. Então, eu quero, por exemplo, orientar esse meu gêmeo digital para manutenção preditiva, eu quero, né, orientar para a integridade do ativo, eu quero para melhoria de processo, para otimização de processo. Então, eu tenho aí várias técnicas que eu posso estar utilizando para estar aí modelando os meus sistemas. E aí eu vou trazer aqui um exemplo simples, porém bem didático para a gente entender como que funciona isso. Eu estou trazendo aqui uma bomba triplex, mas pode ser qualquer outro ativo crítico, pode ser uma turbina, pode ser um trocador de calor, pode ser uma lança para carregamento de navio, né? E eu fico lembrando se a 20 anos atrás eu tivesse acesso a essa tecnologia, né? Para quem não conhece aí como funciona eletricamente uma lança, né? Ou um guindaste, você tem uma carga regenerativa muito grande vindo do motor, e essa carga tem que dissipar para algum lugar, vai para um freio dinâmico, né? Então, se eu tivesse esses recursos antes, eu deixaria de ter feito muita besteira, viu? Que a gente faz no passado sem recursos, mas hoje a vida é diferente. Não vou falar que é mais fácil, mas nós somos muito mais eficientes nas atuações de manutenção. E como eu falei, né, hoje o dado ele é muito importante. E aí, fazendo uma analogia, né, eu não sei quantos de vocês conhecem
iridólogo, né? Iridólogo é aquele profissional que ele tira uma foto da sua íris e através da sua íris ele consegue te dizer, e sem falar contigo, tá? Todos os sintomas que você tem no seu corpo. Então ele fala para você através da íris, porque a íris reflete tudo o que acontece no seu corpo. Então você tem problema no intestino, você tem dor nas costas, dor de cabeça, enxaqueca, estresse, tudo reflete na íris. E por que não numa máquina? Então, nós estamos aí em estudos avançados, descobrindo as íris das máquinas críticas, né? Onde eu tenho essa coleta de dados, eu consigo fazer toda uma análise, né, da máquina num único ponto, porque os defeitos que acontecem em outros setores da máquina podem estar interferindo aonde você está medindo. Né? Então, esse é um estudo, nós estamos muito avançados nesse ponto, né? Que é muito interessante, mas tudo isso é possível graças ao quê? Graças ao modelamento, graças ao entendimento do processo, graças à integração entre as áreas de manutenção, operação, né, produção, para a gente poder cruzar os dados e poder ter um diagnóstico mais preciso e um melhor entendimento aí do processo, né? E como que, o que trazendo para o mundo da manutenção preditiva, né? Então, o que esse algoritmo, esse de manutenção preditiva faz, né? Ele ajuda a tomar a decisão aí no curto, médio e longo prazo, me ajuda a ter a minha bola de cristal digital, né? Então, eu consigo fazer aí, através do dado, né, detectar anomalias, né, monitorar a condição do ativo, como que vai ser no futuro, né, se aumenta a vibração, aumenta a corrente, né, o que está acontecendo, o que pode afetar no futuro, qual é a minha estimativa de vida útil, né? E isso me ajuda muito a não só prever uma falha, mas atuar no momento ótimo. O que eu quero dizer com isso, né? Eu não atuar quando está para falhar, mas atuar de uma forma planejada, né? Onde eu minimizo o impacto na produção e maximizo a utilização do ativo. Então, o que eu quero dizer com isso? Você consegue, através dessa bola de cristal digital, saber o ponto ótimo onde atuar, para quando você atuar, a recuperação ser como um degrau. Né? E aí ele volta na condição original de trabalho, versus se eu deixo de passar do momento ótimo, quando eu atuo, ele se recupera, o ativo ele volta a funcionar mais numa curva, né? Que isso não é interessante para mim. O interessante é atuei, ele já volta a operar 100% novamente. Né? E aí, então, eu tenho aqui todo o meu ciclo, né, de modelamento, como eu faço, eu vou ter que adquirir os dados, eu faço um pré-tratamento dos dados, como eu falei lá atrás, no Machine Learning, né? Eu identifico todas as variáveis que eu quero medir, quais aquelas que realmente fazem sentido, por isso a importância da equipe multidisciplinar, né, de toda a experiência, porque conhecimento é uma coisa, experiência é outra, e quando você junta os dois, você tem, sim, um cenário ideal, né? Aí você treina o modelo, revalida, treina o modelo, chega uma hora que seu modelo está ótimo, você implementa, integra ele no seu processo, né? Então, aqui um exemplo bem simples, né? Então, eu tenho o meu modelo da bomba que eu falei, da triplex, né? O modelo mecânico e o modelo elétrico, onde eu tenho a integração desses dois modelos, né, e eu posso fazer as minhas simulações de funcionamento, capturando sinais dos sensores, mais o meu algoritmo, né, que eu tenho de machine learning, eu faço a minha análise nesse exemplo aí, né, a pressão, né, e aí eu consigo dizer aí se o ativo, como é que ele está, como é que ele se comporta, mas ao mesmo tempo eu consigo fazer também deixa eu voltar aqui, eu consigo fazer aqui uma simulação de falha, né? E como que funciona essa simulação de falha? Voltando aqui, né, que eu parei o vídeo no meio do caminho, mas eu tenho aqui, então, de novo, né, a pressão aqui, voltando aqui, aqui é o problema de BIOS, né, que é o operador do sistema aqui, é o dedinho nervoso, como diz um amigo meu. Então, aqui a simulação aqui num sistema ótimo, agora eu vou para a minha simulação de falha, né? Que eu consigo prever como vai ser essa atuação. Então, eu vou dizer aí que eu vou injetar uma falha no sistema aí na entrada 1, né? Eu vou novamente simular o meu modelo. Eu posso estar atuando em todas as variáveis, né, que estão direcionadas, conectadas aí com esse modelo.
e no fim eu vou ter aí o meu diagnóstico, né? Que na verdade o amarelinho a gente sabe que ainda eu continuo a operar, né? O vermelho a gente sabe que é uma hora de momento de agir, mas aqui eu consigo prever se eu tenho, por exemplo, um vazamento na primeira entrada, o que pode acontecer no meu ativo, né? E uma coisa interessante que a gente tem que levar muito em consideração, né? Como eu disse antes, é o cruzamento das informações. Então, quem, por exemplo, quando está monitorando um ativo, né, considera a variação de corrente elétrica na sua análise. Geralmente você pega lá vibração, temperatura, velocidade, mas você não leva em consideração, por exemplo, a corrente do motor. E quando você começa a cruzar essas informações, coisas interessantes começam a aparecer, né? E depois de tudo isso, você consegue sim aí colocar nos seus dashboards de monitoramento, de análise de performance, de confiabilidade e, por que não, de produção e quanto que me custa produzir determinado produto, né? Tudo isso integrado numa plataforma simples, né? Que hoje tudo é integrado, né? Internet das coisas, plataformas abertas, isso facilita muito, que é um cenário totalmente diferente que eu tinha aí há 20 anos atrás, hoje com essa tecnologia promovendo aí toda a integração entre os departamentos, né? Eu lembro uma coisa que o Arthur da Petrobras falou na palestra dele, que eu acho muito legal e para mim é o maior desafio, vamos dizer assim, né? Quando eu tenho essas tecnologias implementadas, que é exatamente a integração dos sistemas das pessoas e das tecnologias, né? Então ele disse bastante aí na Petrobras trabalhando para integrar, né, a parte de integridade, confiabilidade, com SMS, né? E isso para mim é o maior desafio, né? E quando você passa essa barreira, as coisas começam a ser não mais fáceis, mas começam a fazer mais sentido, né? Eu sei que 20 minutos é pouco para falar, né? Então vou deixar aqui o meu contato. A melhor forma de entrar em contato comigo é pelo LinkedIn, né? Então a gente tenta aí, todo mundo, hoje as redes sociais, uma coisa aí que conecta muito as pessoas, e aí me coloca à disposição para as perguntas no chat aí no final, no painel, e agradecendo novamente aí a Sobena aí por esse evento e a oportunidade de a gente estar apresentando um pouco do que a gente conhece, que a gente pode fazer para ajudar aí no setor de indústria naval. Ok? Obrigado. Obrigado, Jorge. Excelente apresentação.